Bom dia, amados, casais. É maravilhoso e nós temos um coração de gratidão de ver os casais jovens aqui participando desse evento. Saiba que nós amamos muito vocês e que Deus também ama cada um de vocês, porque Deus ama a família. E nessa mensagem nós vamos abordar um assunto muito pertinente, que é a questão da comunicação. Como está a nossa comunicação? Irmãos, só para vocês refletirem, o que é comunicação para vocês? O que é comunicação para vocês? Não precisa responder agora, faça uma reflexão, né? Às vezes pensamos que a comunicação é só ouvir e falar. Será que a comunicação é a mesma coisa para todas as pessoas? O homem, ele se comunica de uma maneira, e a mulher tem outra maneira de se comunicar. A comunicação da mulher, ela é mais detalhista, e a do homem é mais prático. E às vezes é nesses momentos que surgem os conflitos, não é? Então, irmãos, quando isso acontece conosco, né? Quando a mulher quer te contar algo, e às vezes nós não temos a paciência para ouvir, somos muito práticos. E a mulher, como ela é detalhista, ela começa a contar e logo nós já cortamos e queremos que ela vá para o final do assunto, que ela faça só um resumo, né? Já vai para o fim, começa a conversa, falar. Não, resume, vai para o final. Esse somos nós, homens, por sermos muito práticos. Agora, irmãos, isso está certo? Está errado? Irmãos, nós não podemos agir no nosso ser natural, porque senão nós vamos achar que está certo, que o nosso cônjuge está errado, que ela não pode ser tão detalhista, e assim vai, onde começa a surgir os problemas. Então, meus irmãos, amados casais, quero fazer uma pergunta. Hoje, a sua ou a minha comunicação é a mesma de quando nós fomos conquistar o nosso cônjuge? A nossa comunicação é a mesma? A nossa comunicação hoje é a mesma de quando nós estávamos namorando? Irmãos, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que não é a mesma. Quem acha que é a mesma, levanta a mão. A mesma comunicação de quando você conquistou, você estava ali conquistando a namorada, começando a conversar, o período de namoro. Se é a mesma coisa, eu vou perguntar de novo, irmãos. O casal levanta a mão. Eu já sabia a resposta. Então, realmente eu não estou enganado. Porque realmente, irmãos, amados casais, a comunicação, ela não é a mesma, mas a palavra nos ensina a comunicar corretamente. Por isso, irmãos, nós temos que sempre irmos para a palavra. Nessa mensagem, vamos considerar algum texto, alguma porção de Tiago, e o nosso versículo base é Tiago 1,19. Eu quero ler com os irmãos. Ele fala assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, irmãos, quando nós ouvimos, nós somos tentados a falar, sim ou não? Só, irmãos, que a fala, ela é fogo que inflama a ira. Por isso nós temos que ser moderados no nosso falar. Tiago 1,26 fala assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Olha só,
a sua religião é vã. Então, irmãos, se nós temos que aprender no nosso dia a dia a refrear a nossa língua. Isso é importantíssimo para o nosso convívio com o nosso cônjuge, né? Quero ler uma porção de Tiago, do capítulo 3, do versículo 1 até o 12. Amém? Fala assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Freio, né? Os irmãos às vezes conhecem, né? O cavalo, né? Quando põe o freio na boca do cavalo, né? Para você montar, para que ele possa te obedecer. O versículo 4: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como fagulha põe em brasas tão grande selva. O versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, versículo 8, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só, irmãos. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Irmãos, tudo que nós plantamos gera fruto. Se nós plantamos soja, o plantio é opcional. Não espere colher milho, você vai colher soja. Então, entre o casal, se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Mas se você planta o mal, você vai colher mal. Se você planta raízes de amargura, que é opcional, você vai colher raízes de amargura. Então nós temos que ter muito cuidado na nossa comunicação com o nosso cônjuge, porque vai haver uma colheita daquilo que você falou. Vai haver um fruto. E se for o bem, vai ser o bem. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado o que nós estamos plantando entre nós. Eu com meu cônjuge, o que eu estou plantando? Você com seu cônjuge, o que você está plantando? O que você está plantando é o que você vai colher. E que nós podemos plantar o amor de Deus em nosso coração, para que o fruto seja o amor de Deus entre os casais. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 12, a parte B, fala assim, ó, que o vosso sim seja sim, e o que o vosso não seja não. Então, irmãos, nós temos que ser muito retos ao comunicar com o nosso cônjuge. O que é sim e o que é não, tá certo? Tem um versículo que eu gosto muito dele, também está em Mateus,
5:37, que fala assim: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Por isso, irmãos, é importante isso, né? Se refreamos a nossa língua, extinguimos, irmão, qualquer ira, sabe? Provérbios 10:19 fala assim, ó: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Tudo isso, irmãos, que nós vimos nesses versículos, é difícil de viver na nossa realidade. É ou não é? É ou não é, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ter o cuidado, né, na hora da comunicação. Mas o problema de comunicação do casal, irmãos, ele já existe desde o princípio. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa comunicação. Eu peguei aqui, irmãos, como exemplo, 3 casais, para dar exemplo, né, para mostrar para nós como que é essa questão da comunicação. Adão e Eva, desde o princípio, Ananias e Safira, e Áquila e Priscila. Quando nós vemos ali, quando a criação do homem, quando se colocou tudo ali, quando ele formou o homem, soprou nas suas narinas, ele colocou ali no jardim a árvore do conhecimento do mal, a árvore do conhecimento e do mal, tá certo? E no versículo 2:17, Deus fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. E logo em seguida, né, os irmãos já conhecem a porção, foi a formação da mulher, Gênesis 2:20-24. E aí o homem disse que esta final é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jovens casais, nós somos uma só carne. Amém? Aí, logo em seguida, no capítulo 3, o que acontece? Aí já vem a queda do homem, não é? Quando a serpente conversa com Eva. Em Gênesis, no capítulo 3, versículos de 2-3, ela já conhece a proibição. Ela já conhece. E ela responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele. Irmãos, o grande problema aqui é para quem nós estamos dando ouvido, com quem nós estamos comunicando, não é? Por isso, existem aqui, nessa porção, 2 interpretações. Que Adão transmitiu a ordem a Eva, como Deus falou com Adão antes da criação dela, muitos entendem que Adão ensinou a sua esposa sobre esse mandamento divino, sobre o que foi dito a ele. Deus também pode ter falado diretamente com Eva, mas a Bíblia não registra. Quando nós olhamos para essa porção, a Bíblia não registra, mas também não afirma que ela não aconteceu. Tá certo? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o texto bíblico ele não permite afirmar com certeza se essas coisas aconteceram, mas o que sabemos é que Eva conhecia a ordem de Deus. Um detalhe interessante, né, é que Eva, ela acrescentou uma frase nessa comunicação, que fala: nem nele tocareis. Gênesis 3:3, algo que não aparece na ordem registrada em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Então, irmãos, isso tem levado, né, os estudiosos a sugerirem que a instrução realmente pode ter sido dada por Adão, sabe? Mas, de qualquer forma, Eva sabia da ordem. Ela tinha conhecimento da comunicação. Mas essa palavra que ela acrescentou, nem nele tocareis, isso aqui Deus não falou. Então, irmãos, quando nós olhamos
né, a resposta mais fiel ao texto é que a Bíblia registra Deus dando ordem a Adão, mas não registra se Deus repetiu a ordem diretamente a Eva. Então não podemos afirmar com certeza, mas o que nós podemos, irmãos, ver nessa porção é a questão do diálogo. Olha para você ver que desde o princípio já houve uma confusão de comunicação, não é? E isso levou o quê? Eva a dar ouvidos a quem ela não deveria dar ouvidos, a dialogar com alguém que ela não deveria dialogar. Então, irmãos, com quem nós estamos dialogando? Qual a voz que nós estamos ouvindo entre casal? Qual é? A falta de diálogo, irmãos, gera afastamento. Foi o que aconteceu com Eva, ela se afastou. Eva estava sozinha falando com a serpente, não é? Então, quando nós aplicamos isso para nós, irmãos, conversem antes que os problemas cresçam. Não permitam que o orgulho, porque muitas das vezes o nosso orgulho, o nosso ego, que nós temos que quebrar isso em nós, ele não permite que nós substitua o orgulho, o ego, pelo diálogo. E nós temos que dialogar, irmãos. Nós temos que dialogar. A comunicação é uma das bases do casamento. Não podemos ficar sem comunicação. A ausência de proteção também, irmãos, e cuidado com o cônjuge, destrói relacionamento. Sabe? E destrói de fato. E quando nós aplicamos para nós, irmãos, o amor bíblico, ele envolve cuidado. Nós temos que cuidar do nosso cônjuge. Respeito e proteção mútua. Isso é muito importante. O amor verdadeiro, irmãos, também ele aparece na maneira de falar, de ouvir, de compreender. Tudo isso faz parte. Mas um afastamento ali de Eva e Adão, houve, né, um grande dano. Então, quando cada um faz o que acha certo, você acha que entre o casal isso vai funcionar? Funciona, irmãos? Não funciona. Por isso temos que estar sempre alinhados. Eva, ao dar brecha ao se comunicar com a serpente, se deixou enganar. E acabou levando o fruto para o seu marido. E ali nós sabemos, já na porção, tudo o que aconteceu. E quando, irmãos, nós aplicamos para nós, o casamento precisa ter Deus como referência. Vou repetir, irmãos, o casamento precisa ter Deus como referência. Decisões devem ser tomadas, irmãos, com base nos princípios em Deus, não apenas no sentimento do momento. Eva, no momento ali, o sentimento dela foi pegado, o fruto, foi enganada, foi comunicação com quem não deveria se comunicar. Irmão, se você está com alguma dificuldade no seu casamento, procure a igreja, procure os irmãos, busque a Deus, Ele vai solucionar esse problema. Eu tenho certeza. O que você não pode fazer é buscar outras vozes ou outros aconselhamentos fora da igreja. Isso não vai resolver o seu problema. Eu encorajo os irmãos, os jovens casais, qualquer problema que vocês tiverem, não tenham vergonha, busque os irmãos que estão à frente, busque os irmãos de sua confiança, para você ter comunhão, e o seu problema será resolvido, porque Deus ama o casal, amém? Então, irmãos, uma ação individual afeta muitas pessoas, né? Nossas escolhas impactam, irmãos, os nossos filhos, familiares, impacta a igreja, porque o Senhor, com casais fortes, tem uma igreja forte, amém? Então isso é muito importante. Então, irmãos, fidelidade e integridade fortalece a nossa família. Nós não podemos nos esquecer disso. Amados casais, quando Deus deixa de ocupar o lugar central na vida e no lar, pode ter certeza, tudo vai virar um caos. Deus tem que ser o centro.
Casamentos fortes são construídos, irmãos, com amor, com diálogo, com respeito e com obediência a Deus. O que faltou para Eva e Adão? Obediência. Nós temos que ser obedientes a Deus, meus irmãos. Todo dano que aconteceu aqui, nós sabemos que toda ação tem uma reação, sim ou não? Então, a consequência de tudo isso aqui que aconteceu, o que foi? O pecado entrou no homem. Está vendo que uma ação teve uma reação? Então, irmãos, toda ação dentro do nosso casamento, ele vai ter uma reação. Por isso nós temos que ter todo esse cuidado. Quando Cristo governa o coração do casal, a paz governa o lar. Amém? Outro casal, exemplo, Ananias e Safira, conversavam e se comunicavam bem, mas para fazer o quê? O mal. Nós temos que tomar cuidado com a nossa comunicação para também não fazer o mal. O resultado deles, o que foi? Julgados imediatamente por Deus para preservar a santidade da sua igreja. Não é? Então, ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Ananias e sua esposa Safira, eles venderam uma propriedade e decidiram entregar somente parte do dinheiro. Mas fingiram que estavam doando todo o valor da venda. Tá certo, irmãos? Os irmãos também conhecem bem essa porção. Mas quando Ananias apresentou a oferta, Pedro revelou que ele havia mentido. Olha só. Não apenas para ele, mas para as pessoas, mas também a Deus. Porque o nosso Deus vê todas as coisas, né? Então, ao ouvir isso, Ananias já caiu morto. Não é? Imagina, irmãos, 3 horas depois, Safira chegou. E aí, sem saber o que havia acontecido, ela foi questionada por Pedro. E ela confirmou a mesma mentira. Olha para vocês verem, irmãos, o quanto que eles estavam alinhados na comunicação, que ela confirmou a mesma mentira. Então eles combinaram, né? Se eu for procurado, eu vou falar assim, 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 e se você for procurada, você vai falar da mesma maneira. E aqui o texto confirma para nós, na porção, irmãos, que eles estavam tão alinhados por uma coisa mentirosa, que falaram a mesma mentira e foram punidos com a morte física. Muitas das vezes, irmão, nós temos que tomar cuidado com a mentira para que nós não tenhamos uma morte espiritual, que nós não tenhamos uma morte de não querer estar congregando, de não nos querer viver intensamente a vida da igreja. Isso nos salva, irmãos, sabe? Uma lição de tudo isso, irmãos, é a importância da honestidade e a sinceridade do casal, um para com o outro e diante de Deus. Isso é importante demais. O perigo da hipocrisia e da falsidade espiritual, irmãos, isso nos mata, sabe? O problema ali não foi guardar o dinheiro, mas mentir para os apóstolos e ao Espírito Santo. Isso aqui que foi a punição. Entendeu, irmãos? Por isso que em Atos 5:3 fala assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. Olha, o que Pedro falou para ele? Porque encheu Satanás teu coração. Irmãos, cuidado para que Satanás não encha o nosso coração, né? Para que ele não fique nos acusando, como nós ouvimos ontem, de dia e de noite. A boca fala do que está cheio o coração. A atitude deles revelou o que estava nos seus corações. Tá certo, irmãos? Portanto, irmãos, em todas as decisões do casal, nós devemos, fazer o quê? Ir em oração diante de Deus. Eu tenho certeza que se esse casal, eles tivessem orado a Deus, com certeza, eles não teriam cometido essa mentira. Eles não teriam cometido esse ato, porque iriam ser iluminados pelo Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Foi Satanás que entrou no coração deles.
Olha que coisa mais triste, irmãos. Então nós temos que ter esse cuidado, né? O terceiro casal que eu peguei como exemplo, Áquila e Priscila. Casal que certamente, irmãos, aqui no sentido positivo, tinha harmonia, pois servia o Senhor e cooperava com o apóstolo Paulo. Segundo o relato do livro de Atos, né, das cartas de Paulo, o casal Áquila e Priscila esteve com o apóstolo Paulo em vários lugares. Eles trabalhavam juntos, fazendo tendas. Quero perguntar para os irmãos, muitas das vezes é ou não é desafiador talvez o casal trabalhar junto? Mas eles tinham uma grande harmonia pelo que nós podemos ver na porção da palavra. Qual casal que trabalha junto aqui? Ah, tá vendo? Nós que trabalhamos junto, o casal, temos que ter mais cuidado ainda, né? Por quê? Pensamentos diferentes, culturas diferentes, jeitos de querer agir, né, diferentes. Então, irmãos, temos que ter cuidado mais redobrado ainda. Amém? Mas aqui mostra que esse casal, irmãos, ele tinha harmonia, trabalhavam junto, serviam junto. Então viajaram muitas vezes, né, e tiveram êxito no serviço da igreja, né? Eles foram para Corinto, para Éfeso, Roma, depois voltou para Éfeso novamente. Então nós vimos que é um casal que estava disposto a servir o Senhor e combinava-se muito bem, não é? Então, irmãos, nós podemos ver que quando a comunicação, o quanto que a comunicação ela é importante no casamento, tá certo? Quando nós vimos, irmãos, eu vou fazer um resumo das ações e atitudes desses três casais que eu peguei como exemplo. Primeiro, uma comunicação não muito clara e a falta de obediência fez com que entrasse o pecado através de Adão e Eva. Uma comunicação que trouxe uma coisa muito negativa, não é? Segundo, comunicação mentirosa levou Ananias e Safira à morte. O terceiro casal, uma comunicação com harmonia e propósito. O que isso aconteceu? Permitiu que Áquila e Priscila servissem ao Senhor. Amém? Isso é precioso demais, não é, irmãos? Amém, aleluia por isso. Amados casais, será que ainda, depois de tudo isso que nós vimos, pensamos que a comunicação é só falar e ouvir? Pelas porções acima, podemos ver que a comunicação, ela pode nos levar à vida ou à morte. Sim ou não? Então, irmãos, por isso que eu disse o quão é importante a nossa comunicação com o nosso cônjuge. Provérbios 18, 21, fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, vamos utilizar bem o que nós falamos. Vamos ser sensatos. Vamos prestar atenção no nosso falar com o nosso cônjuge, para que nós não machuquemos uns aos outros e que Deus possa estar sempre no centro, não é? Amados casais, eu separei aqui também 10 itens para que essa palavra possa ser mais infundida em nós. E eu posso dizer para cada casal que a comunicação com amor, ela é uma arte, irmãos. Porque é muito difícil. Eu sei que é. Os irmãos sabem que é. Mas por isso nós estamos aqui nessa manhã, com as bênçãos de Deus, falando essa palavra. Porque Deus nos ama demais. E nós escolhemos estar aqui, para que nós possamos prosseguir nos nossos casamentos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até que o Senhor volte ou até que o Senhor nos chame. Irmãos, nós não casamos para que haja uma separação, para que haja um divórcio. Não foi para isso que Deus constituiu o casal. Foi para nós vivermos juntos até o fim. Amém? Aleluia. Então, quando nós falamos que a comunicação com amor ela é uma arte, falem sempre com amor, irmãos, e respeito. Palavras, realmente elas podem nos ferir. E também pode curar e fortalecer o relacionamento.
Tá certo? Por isso que Efésios 4:29 fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Segundo, saber ouvir. Um casal forte não é aquele que nunca discorda. Não é isso, irmãos. Mas é aquele que aprende a ouvir antes de responder. O nosso versículo base, Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Terceiro, evite palavras impulsivas. Na raiva, irmãos, o silêncio pode evitar muitas feridas, sabe? Então, na calma, a conversa pode ser restaurada. Tudo pode ser restaurado. Provérbios 15:1 fala assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, quarto, transparência fortalece o amor. Relacionamentos saudáveis, eles crescem na verdade, não vai ter mentira, na confiança, no diálogo sincero. Isso é importantíssimo, irmãos. Efésios 4:25 fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Davi falou, quando ele estava falando, quando ele compartilhou. E é fato isso, irmãos. Nós, além de sermos casais, nós somos irmãos. Somos irmãos. Amém? Então, para isso, irmãos, nós sabemos que somos membros uns dos outros, tá certo? Quinto, comunicação guiada por Deus. Não é por qualquer pessoa, é guiada por Deus. Antes de tentar, nós somos muito assim, irmãos. Às vezes nós queremos vencer uma discussão com o nosso cônjuge, é ou não é? Você tem essa experiência aí? Não. Eu sempre querer vencer a minha esposa? E aí, irmãos, o que acontece? Então, antes de tentar vencer uma discussão, nós temos que procurar, irmãos, preservar a união que Deus confiou ao casal. Amém? Provérbios 16:24 fala assim, palavras agradáveis são como favo de mel. Tem uns favinhos de mel aí na mesa de vocês, não tem? Pois é, olha só, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aleluia! A importância de uma comunicação, irmãos, que ela edifica, e aqui fala, medicina para o corpo, traz até a cura. Amém? Então, irmãos, se nós precisamos de cura, nós temos na palavra. Curar o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa condição de casal, Sexto, palavras que edificam. Casais que oram juntos, aprendem a falar um com o outro, com mais graça, com mais paciência, com mais harmonia, tá certo? Efésios 4:32 fala assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sétimo, nós temos que ter um amor com paciência. Amor e paciência tem que andar junto. O amor verdadeiro, ele também aparece de fato, irmãos, na maneira de nós falarmos, na maneira de ouvir, na maneira de compreender. 1 Coríntios 3:13, capítulo 4-7, fala: o amor, ele é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se tem amor entre nós, toda essa porção, irmãos, nós devemos trazer para nós. O cônjuge deve ser tratado com honra e dignidade. Amém? Aleluia. O oitavo, o diálogo evita a distância. A falta de conversa,
A falta da comunicação, ela cria muros. Mas a comunicação sincera, né? O que ela faz, irmãos? Ela constrói pontes. Então, jamais vamos construir muros no nosso casamento, mas que possamos construir pontes, que nós possamos estar ligados. Amém? Aleluia por isso. 9, cuidado com o tom. Nós temos que ter cuidado com o tom. Nem sempre é o que se fala, irmãos, que machuca, sabe? Mas é a forma como se fala. Nós podemos falar a mesma coisa, irmãos, mas dependendo do tom, machuca. E se você muda a forma de falar, você vai falar a mesma coisa, mas vai haver edificação. Você vai falar a mesma coisa, é só ter cuidado com o tom. Tá certo, irmãos? Colossenses 4:6 fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Deus, o 10º, Deus no centro da conversa. Quando Deus está no centro do relacionamento, irmãos, até as conversas difíceis podem produzir crescimento. E muitas das vezes, amados casais, vocês que ainda são jovens casais, vai chegar o momento que eu possa aqui dar um testemunho para cada um de vocês, que vocês vão ter que ter conversas difíceis. E não podem deixar de ter essas conversas difíceis, porque isso traz edificação, traz harmonia, fortalece o casamento. Amém, irmãos? Então, nós temos que levar tudo isso diante do Senhor. E quando Deus está no centro, irmãos, do relacionamento, até as conversas difíceis vão produzir crescimento. Amém? Amados, como eu já disse, né, nós somos cônjuges, mas além disso, somos irmãos. Temos que compreender tudo isso. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como nós tratamos os irmãos? Como que eu trato a Eliane como irmão? Sempre cordial, não é? A gente tenta ao máximo. Será que estamos, né, comunicando com o nosso cônjuge com essa mesma cordialidade? Às vezes somos tão cordial com as irmãs, com os irmãos, mas não somos cordial com o nosso cônjuge. É ou não é verdade? Então, irmãos, da mesma maneira que nós tratamos os irmãos, nós temos que tratar o nosso cônjuge, porque somos irmãos. Amém? Aleluia. Irmãos e amados casais, que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe ricamente cada um de vocês, cada um de nós. E quando eu perguntei para os irmãos se a sua comunicação é a mesma, desde quando você foi para conquistar a sua esposa ou o seu esposo, se é a mesma até hoje, não é a mesma, né? O Nélio é testemunha. Eu saí ali fora, eu entrei aqui, fui ler a Bíblia um pouquinho, lembrei de algo. Sabe isso aqui, irmãos? Isso aqui é retrato mesmo. Da Ângela. Isso aqui, irmãos, olha como ela era. Depois eu posso até passar para os irmãos darem uma olhada. Mas olha aqui, quando eu namorava, quando eu fui conquistar a Ângela, eu sempre a chamava de princesa. Minha princesa. Irmãos, depois, esse ano agora, dia 25, nós vamos fazer 29 anos de casado. De namoro passa dos 30, certo? E com o passar dos anos, eu ainda a chamo de princesa, mas não como era lá quando nós namorávamos. Lá eu só a chamava de princesa. Aí depois comecei a chamar ela só de Ângela e tal. Não é isso, meu bem? E de vez em quando eu te chamo de princesa, não é? De vez em quando, irmão, eu a chamo de princesa. Por que que mudou? O que que mudou?
Olha, o que eu escrevi aqui, atrás dessa foto? Minha princesa, te amo muito. Onde há uma vontade, há um caminho. Tenho vontade de te amar muito. 12/10/1992. 34 anos se passaram. E essas fotos, irmãos, ela acompanha, ela fica na minha carteira. Tanto é, você viu, Nélio, quando eu saí, fui lá no carro, fui lá pegar essas fotos. Eu me lembrei que elas estavam lá. Eu sempre carrego na minha carteira. Puxa vida, irmãos, então, o que mudou? Eu tenho que continuar chamando de princesa, porque ela é a minha princesa. Há mais de 30 anos estamos juntos. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Aleluia.